Qual o jogador que está hoje no profissional do Grêmio, que joga mais ou menos na tua posição, assim, tu mais se espelha, e muitas vezes tá assistindo um treino, tu fica impressionado com a qualidade dele, e tu vê nele algo assim, pô, eu preciso melhorar nisso aqui, que nisso aqui ele é muito bom. Qual que seria esse atleta, assim, que tu se espelha do Grêmio? Eu acho que, principalmente na minha posição, eu gosto muito do Vila Sante. Porque ele é um cara muito pegador, assim, que tem muita vontade. E as coisas que ele faz, eu acho ele muito bom. Eu acho ele um cara que me inspira cada vez mais, porque ele é do clube que eu amo, é da mesma posição. Então, tudo que ele faz, eu tento fazer do mesmo jeito. E tento aprimorar quando der. E como é que é pra ti, assim, volta e meia, né? Daqui a pouco tu tá no CT, tu vê o Luiz Soares, daqui a pouco tu vê o Luan, tu vê o Jeromel. Como é que é pra ti essa sensação de estar tão próximo, né? Daqui a pouco tá participando de um treino. A primeira vez que eu pude ter a oportunidade de treinar lá foi, eu acho que uma sensação de muita felicidade, porque principalmente ali, pô, o Suárez já jogou Champions League, foi campeão e tudo, e a gente viu ele jogando na TV, né? E aí você vê Jeromel, vê Bitelo, vê todos esses caras que você sempre acompanhou na TV, então é muito gratificante você poder estar participando disso. Sim, com certeza. Enfim, qual que é a pergunta que tu teria agora, Rafael? Eu ia aproveitar, né, que a gente tocou nesse assunto ali de contato, né, direto com os atletas do profissional, para saber se o pessoal da base acompanha, né, os jogos do profissional, conversa sobre isso. Pô, tu viu aquele jogo lá com, vou dar um exemplo aqui, um jogo complicado, Fluminense. por exemplo, né? O jogo com o Vasco, né? Imagina, todo mundo falou sobre aquele jogo do Vasco. Pô, a gente perdeu de 1-0. Vocês dentro da base aí conversam sobre o esquema tático usado no profissional? Ou vocês só, tipo, ó, vamos assistir o jogo, assistem o jogo e tal, e aí seguem a rotina de vocês aí, com o treinador de vocês, com o esquema tático da categoria? Como é que é esse contato que vocês têm entre vocês ali sobre o profissional do Grêmio? Quando a maioria dos jogos que é fora, assim, a gente sempre tenta prestar atenção, né? Por exemplo, o esquema talvez não está dando certo. E a gente começa a comentar, talvez esse esquema poderia ter dado uma substituição. E óbvio que a gente torce muito para que o Grêmio ganhe, mas quando eles erram, a gente sempre tenta falar, tipo, ele poderia ter acertado isso, ele poderia ter dado um lançamento, essas coisas. Que eu acho que faz parte da nossa vida e é bom, porque a gente aprende muito, né? Então, cada jogo a gente sempre conversa e presta atenção. Eu vou botar a pergunta aqui do Marcos aqui, depois a gente vai dar uma repassada na carreira de forma mais específica, né, na carreira dele, nas competições que ele participou. Né, o Marcos pergunta aqui, ó, em qual jogo da Taça da Amizade de Roca Salles ocorreu a lesão, né, que te fez parar por praticamente meio ano, mais de meio ano? A gente tinha jogado contra o Caxias no primeiro jogo. Nós ganhamos se eu não me engano, foi 12-0 no primeiro jogo. E aí no segundo jogo contra o Ivoti, que era o primeiro tempo ainda, e quando eu acho que deu uns 12 minutos de jogo, ocorreu a lesão. Então foi no segundo jogo dessa Taça Alcaçares. Tá, e tu chegou no Grêmio, então, tu comentou em 2021, que época do ano mais ou menos era? Na verdade, foi início de ano ali de 2022. Foi Ah, dia sim, 8 de março. foi na mudança da temporada. Isso, E qual foi a primeira competição? foi essa Taça Alcaçares. Foi essa, tá aí, em 2022 chegou a dar tempo de disputar alguma outra competição? Não, teve essa Roca Salles no início do ano, e no decorrer do ano teve Copa Nike, teve FIPA e tudo. E quando eu voltei, eu acho que deu um mês que eu voltei, aí teve tipo uns jogos aqui dentro do CT mesmo, pra gente manter o ritmo de jogo. E aí veio uns times mais da região aqui, né? Que daí eu pude reestrear aí no campo,
que aí veio Juventude, veio Gramadense, São Luís, que daí era mais para manter o nosso ritmo de jogo aqui, né? Então foi em 2022 foram essa Roca Salles e esses joguinhos aqui que teve no final do ano.